O que a Igreja do Evangelho Quadrangular da Nova Porto 15 representa em sua vida? Minha segunda família, onde ali eu adoro a Deus com alegria, aprendi a conhecer mais sobre a palavra, os pastores maravilhosos, onde nos ensina, tem um cuidado especial. E para mim, hoje, é o caminho, aonde eu sei que eu seguindo os mandamentos do Senhor e a igreja me ajudando, estando ali, me apoiando, eu vou com certeza chegar a Nova Canaã. Fico muito feliz pelos meus pastores, por esta família quadrangular, os irmãos ali amigáveis, sempre recebendo a gente com alegria, com amor e sempre cuidando de nós. Muito feliz. Eu sou quadrangular. Para mim, foi uma escola, né? Porque eu já ouvia falar de Deus, né? Porque a gente ouve falar de Deus. E aqui eu conhecia a Deus de fato. Então, assim, para mim foi um divisor de águas que me trouxe muitos aprendizados na minha vida. Aprendi muita coisa, principalmente perdoar, porque eu era muito difícil de perdoar as pessoas quando pisavam na bola comigo. Então, assim, foi algo que me ensinou muito, foi uma verdadeira escola. Então, é uma família, tem essa convivência, né, como família. Então, a Quadrangular é uma família que me ensinou no dia a dia o que é perdoar, o que é amar, o que é se entregar pela obra e fazer, de fato, aquilo que Deus nos chamou para fazer, que é cumprir o ID dele com o coração limpo e com o coração puro. A Igreja Quadrangular representa, assim, tipo uma segunda família, né? Porque às vezes quando eu estava, tipo, afastado dos caminhos do Senhor, né? Foi uma casa que me recolheu, né? Que eu me senti bem, né? E graças a Deus eu estou, acho, uns 4 anos já aqui, mais ou menos, né? Na igreja. Está me fazendo bem a cada momento da minha vida, né? Está me fazendo bem. E eu tenho, assim, tipo, sonhos, né? E Deus tem promessas na minha vida. E eu creio que essas promessas logo, logo vai ser cumpridas na minha vida. Representa muitas coisas, né? Estamos se envolvendo mais, nós estamos tendo um mover de Deus muito íntimo, assim, né? O Evangelho, para mim, ele vem primeiro na vida, né, nossas. Nós podemos contar, né, com cada um de estar fazendo parte nessa grande família do Evangelho Quadrangular. Deus é muito sobre nossas vidas. Um novo tempo, né, uma nova chance que Deus me deu. Eu cheguei, quando eu vim morar aqui, eu cheguei da cidade de Araçatuba e lá eu trabalhei muito lá no Evangelho lá. E quando eu cheguei aqui eu estava um pouco cansado, né, do trabalho que nós fizemos lá e eu fui descansar, né. Mas eu fiz aquele descanso de Davi, né? Fiquei na sacada ao invés de voltar para a guerra e fui tentado ao pecado e como eu estava assim um pouco folgado, né? Fui dando liberdade de pouquinho em pouquinho ao pecado e quando eu percebi eu já estava desviado da presença do Senhor. Então quando eu cheguei aqui na Igreja do Evangelho Quadrangular, eu estava afastado dos caminhos do Senhor. Mas num culto de quinta-feira, que eu me lembro até a nossa irmã Né, que estava pregando a palavra de Deus, Deus falou comigo que Deus iria me fazer um vaso novo. E foi isso que aconteceu, né? Deus me fez um vaso novo, trouxe para mim um novo tempo, principalmente quando a pastora Dalzisa, com o tempo, né? A gente trabalhando aí na igreja, a gente começou fazendo alguns serviços aí na igreja. E logo depois a gente começamos também a trabalhar novamente na área evangelística. E foi aí que a pastora Dalzisa me convidou para ser diretor de missão, que realmente foi uma virada de chave na minha vida. E chegou realmente um novo tempo na minha vida. Hoje eu agradeço a Deus, né, por ter conhecido essa igreja, que me acolheu, que me abraçou. E está sendo uma bênção, né? Já tem 3 anos que eu estou congregando aqui, tem sido uma bênção para mim, para minha família, para meus filhos. E eu louvo a Deus por isso. A cura, a libertação, a salvação, a palavra do Senhor que vem sobre nós todos os dias, né? Como Deus tem falado aos nossos corações. Buscar em primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. É isso que a Igreja Quadrangular representa para a minha vida. A Quadrangular, a igreja, para mim, eu considero como fosse uma família. Uma família que a gente não teve, né? Porque eu não tenho uma família aqui. Então, para mim, todos os irmãos da igreja, para mim, eu considero como fosse uma família e irmão. Pela
Pelo também que a gente não pode também é desistir. É isso que eu trago comigo, né? E a gente procura fazer o máximo que a gente pode, sempre devemos fazer. E servir a hora que é preciso, a hora que é chamado, nunca falar não. É vida, é vida. Representa tudo na minha vida, na vida da minha família. E eu amo a Igreja Quadrangular, que aqui a gente fala de Jesus. E Jesus é tudo para nós. Amo a pastora, amo o pastor e eles são os pais para nós. A Igreja Quadrangular, ela representa família, um alicerce firmado em Cristo e apoio emocional, espiritual e familiar. Vejo a Igreja Quadrangular como uma família mesmo. Na hora que a gente mais precisa, os irmãos se mostram muito presentes em nossas vidas. É isso. A Igreja Quadrangular é tudo para mim, porque aqui me sinto bem na casa do Senhor, aqui eu recebo palavra, eu aprendo muito sobre Jesus, gosto muito. Amo todos aqui, pastoras, os diáconos, todos os membros e todos que pertencem aqui na fé, a gente está junto. É o que deve é. Hoje a igreja representa para mim um tudo, né? O que faltava na minha vida era a igreja. Eu vir para a igreja, eu aceitar Jesus. E hoje a igreja para mim, eu não vivo sem a igreja hoje, sem a Igreja Quadrangular. Eu sinto muita falta quando eu não posso vir. E hoje representa assim a minha vida sem Jesus. Jesus está aqui, né? Jesus vai voltar e nós temos que estar preparado para isso. E como que a gente se prepara para isso? Prepara vindo à igreja, né? E eu encontrei na Quadrangular esse porto seguro, essa vida com Cristo. Para mim, vamos dizer que é um recomeço. Foi onde tudo começou a mudar na minha vida. Antes vamos dizer assim, que eu conhecia Jesus ao falar, mas a partir do momento em que eu me ingressei dentro dessa igreja, eu comecei a conhecer os princípios, eu comecei a viver o que Paulo falou, que começou a ter experiência. Foi um divisor de água na minha vida, que começou a transformar, me conduziu a andar por caminhos diferentes. E eu sei que a gente nunca é perfeito, estar num caminho sempre tem que estar se aperfeiçoando, mas a igreja foi algo que me transformou, não apenas como homem, mas profissionalmente, espiritualmente, e constantemente está me levando a cada vez melhorar como pessoa. Hoje eu não consigo me ver fora da igreja, além da amizade que a gente tem com amigos, pastores. Vamos dizer que para mim foi um recomeço e hoje é como se fosse o meu segundo lar. Ele ouvia falar assim de nome, mas eu não conhecia, né? Aí, a partir da hora que eu estava passando por vários problemas, eu fui procurar a igreja e fui muito bem acolhida, né, por todos os irmãos, graças a Deus. E estou lá até hoje e eu amo aquela igreja. Eu tenho que continuar porque as bênçãos estão vindo. E quando Deus está na frente, a gente sabe que as coisas melhoram para a gente. É uma bênção, tanto saúde como financeiro, né? Então, para mim, está sendo maravilhoso mesmo. Tá eu, tá a neta, e se Deus quiser, eu quero arrastar a família inteira, em nome de Jesus. Para mim, a Igreja Quadrangular representa como uma família acolhedora. Eu não me vejo assim, sem ter a base de uma família estruturada em Deus, se não pensar nesse ministério, porque foi os momentos difíceis, também felizes, que sempre esteve presente em minha vida, na minha família, em todas as áreas que a gente precisou, estava ali para nos ajudar espiritualmente, em todos os aspectos. Para mim, resumidamente, é uma igreja acolhedora, é uma família que abraça mesmo aquilo quando você está precisando, momento que você está tipo, meu Deus, não sei o que eu vou fazer. É esse momento que a gente tem uma igreja, uma identidade muito forte. Eu falo isso
Para muita gente, eu identifico muito com a igreja em questão de abraçar, de acolher as pessoas. E esse é o forte dela. Meus irmãos, paz seja convosco. A Igreja do Evangelho Quadrangular significa para mim a minha casa, né? Minha segunda casa. É um lugar onde a gente nos reúne ali, né? Juntamente com os irmãos para adorar a Deus. Foi ali na Igreja do Evangelho Quadrangular que eu tive um encontro com Jesus, né? E Jesus mudou a minha vida, mudou a história da minha casa, né? E hoje eu sirvo a Jesus ali naquela igreja há mais ou menos 15 a 17 anos. E estou muito feliz em servir Jesus ali com aquele povo abençoado, aquele povo que vai morar no céu. É diferente da nossa casa, né? Às vezes a gente acha que não temos necessidade de adorar o Senhor na igreja, que não precisa, né? Mas precisa, irmão. É diferente. A Igreja do Evangelho Quadrangular na minha vida é uma extensão do céu. É um lugar de gente feliz. A igreja representa, né, a minha segunda casa, assim como meu esposo já falou, né? É uma segunda casa, uma casa abençoada, onde nós nos reunimos ali para adorar ao Senhor, para nos fortalecer espiritualmente, nos edificar, viver em comunhão com os irmãos. É onde nós aprendemos a palavra do Senhor, né, verdadeiramente, em cima dos 4 pilares da igreja, né, que Jesus salva, Ele batiza, Ele cura e Ele voltará. Foi ali que eu encontrei, tive um encontro com Cristo, né, e tem sido bênção na minha vida, na vida da minha casa, da minha família, e estamos ali para servir ao Senhor e estar debaixo da obediência da Sua palavra. Somos gratos durante todos esses anos, aprendendo, sabendo que a Igreja do Evangelho Quadrangular, né, tem sido, aqui na Nova Porto 15, um ponto muito especial na vida de pessoas, onde ela tem compromisso em levar a verdade, o Evangelho, para salvar e resgatar vidas para o reino dos céus. Que nós não possamos esquecer disso, que é o que mais agrada ao Senhor, que é buscar almas para Jesus. E Deus tem abençoado esta igreja, os nossos pastores. Sou grata a Deus por este ministério e agradeço aqui a minha rica oportunidade de estar falando um pouquinho da igreja do Evangelho Quadrangular aqui na Nova Porto 15. Deus abençoe a todos. A Quadrangular tem um lugar muito especial no meu coração. Foi aqui onde eu cresci, que o meu ministério começou. Foi aqui que eu senti o Espírito Santo pela primeira vez. E hoje é um privilégio para mim estar aqui comemorando mais um aniversário da igreja. E nós queríamos muito dizer a vocês: a Quadrangular é o nosso lar! E